Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Boa noite, igreja. Mais um domingo junto, né? Adorando a esse Deus. Até aqui, Deus tem nos guardado, tem nos livrado. E vamos adorar esse Deus. Rafa, vamos falar um pouquinho de nossas redes sociais? Claro! Sigam a gente lá no Instagram. Sigam também a nossa página do Facebook. Isso aí. Como sempre, vai estar passando aqui embaixo. Aqui, não deixa de ir lá seguir, de deixar o seu comentário, tá bom? Verdade. Vamos curtir, compartilhar e comentar também. Vamos chamar também vizinhos, amigos e familiares para estar junto, né? Junto com a gente, adorando esse Deus, Rafa. Não tem coisa melhor do que adorar esse Deus. É verdade. Não tem. Vamos adorar esse Deus, que Ele é maravilhoso, Ele nos deixa de pé. E mais um dia Ele nos deixou de pé. E vamos agradecer a Ele por isso. Vamos adorar. Não tem como explicar.
Vamos continuar adorando e agradecer essa noite, agradecer a Ele, porque Ele merece. Amém, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Nós te adoramos. Vamos agradecer a Ele com alegria. Vamos lá, Rafa. Vamos Com lá. alegria. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Nós te agradecemos, Jesus. Ele mudou a minha história. Você mudou a minha história. Me fez que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força E o louvor a Deus. e o levantar das minhas mãos. Essa dizer que te pertence, A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. e o levantar das minhas mãos. Essa dizer Que te pertence, eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Vocês aí em casa, cante bem alto. Fale bem alto isso. Eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Amém.
Então vamos continuar a adoração. E eu gostaria de dizer que, assim, geralmente nós temos o costume, né, de dizer que Deus ele está no controle de toda a situação. E realmente Ele está no controle. Só que quando vem uma circunstância, quando vem algo que é desfavorável a nós, geralmente a gente costuma a questionar a Deus. Mas eu quero te dizer que mesmo com esses problemas, mesmo com esses momentos de dificuldade, Deus ele está sim no controle. Deus ele continua no controle da nossa vida. Eu sei que às vezes na caminhada pode ser difícil, pode estar difícil. Eu sei que na caminhada ela é difícil, ela é dura, sim. Tem muitos momentos da nossa vida que às vezes a gente está cansado. Às vezes a gente está, assim, exausto. Mas eu quero te dizer que Deus ele sabe de cada detalhe. Ele sabe de cada momento. E Ele sabe exatamente o que é melhor para a minha, para a nossa e para a sua vida. Ele sabe. E aí eu quero te perguntar, se questione aí dentro de você. A gente vai se questionar, eu vou me questionar e vou começar a refletir sobre isso. Reflita. Qual é o real motivo que tem nos levado a adorar a Deus? Por que a gente está aqui adorando a Deus? Por que você está adorando a Deus? Qual é o real motivo que tem nos levado a isso? Será que é pelas coisas que Ele faz? Pelas bênçãos que Ele nos entrega? Ou será que a gente adora a Deus pelo que Ele verdadeiramente é? Se pergunte. Que a gente possa adorar a Deus pelo que Ele é, pelo amor dEle, pela infinita bondade dEle, pela misericórdia, pela graça do Senhor. Deus, Ele é tão maravilhoso que a gente possa adorar Deus realmente pelo que Ele é. Amém? Então, eu quero deixar este versículo que está lá em Salmos, capítulo 92, versículo 2, que diz assim, capítulo 90, versículo 2, que diz: Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és eternamente no passado, no presente e no futuro. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de amanhã e depois e lá na frente Ele é o mesmo Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus te guiar. Ele sabe o que Ele está fazendo. Vamos aprender a lidar com os nãos e com os sims da nossa vida. Que possamos transformar a dificuldade que a gente está passando em algo bom. Porque tem como. Tem essa possibilidade. Sabe por quê? Porque é através da nossa dificuldade, é através de um não que a gente recebe, que a gente cresce, que a gente amadurece e que a gente aprende. Talvez hoje você não sabe o motivo do porquê que você está passando por algum problema, mas lá na frente você vai entender. Então deixe Deus ser Deus, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Vamos adorar a Deus tanto nos momentos de alegria, quanto nos momentos de tristeza, porque Ele sempre vai estar conosco em qualquer situação, em qualquer período. Ele está cuidando da nossa vida. Amém? Então, deixe Deus ser Deus. E o mais Ele falará. Não tem aquele versículo que diz: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, fique tranquilo, fique em paz, que Deus, Ele é Deus. Amém? Vamos não só cantar, mas vamos viver. Vamos não só ler, mas vamos viver a palavra. Amém?
firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, e Ele é Deus. Se curado eu for, e Ele é Deus. Se tudo der certo, e Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, e Ele é Deus. Se não fizer, e Ele é Deus. Se a porta abrir, e Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, e Ele é Deus. Se curado eu for, e Ele é Deus. Se tudo der certo, e Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Deus, se não fizer, e Ele é Deus. se a porta abrir, e Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, e Ele é Deus. Se curado eu for, e Ele é Deus. Se tudo der certo, e Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém? Creia nisso. Então, neste momento, vamos ficar com a palavra de Deus. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um culto que estamos oferecendo ao nosso Deus. É um culto virtual, nós sabemos disso, mas é um culto. O Senhor Jesus, quando estava conversando com a mulher samaritana e ela interpelou, ela questionou a Jesus, perguntando aonde os adoradores deveriam adorar a Jesus, a Deus, porque os samaritanos acreditavam que Deus deveria ser orado no monte e os judeus acreditavam que Deus deveria ser adorado no templo que estava lá em Jerusalém. E Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam em verdade e em espírito. Isto quer dizer que você pode adorar a Deus no seu templo, na igreja que você frequenta, mas você também pode orar em sua casa. Pode adorar a Deus no seu quarto. Pode adorar a Deus agora juntamente conosco, unidos nesse mesmo propósito, de prestarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero dizer que você que está assistindo pela primeira vez, você que já nos acompanha, bem-vindo.
Quero dizer para a igreja, a família IBJC, que estamos morrendo de saudade, doidos para estarmos juntos, reunidos, mas que no momento não podemos estar reunidos. Mas breve nós novamente voltaremos a estar unidos e reunidos. Talvez em agosto, nós ainda não sabemos, mas se for em agosto haverá um protocolo que deveremos seguir, mas estamos aguardando que essa situação seja resolvida. Acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas e, em primeiro lugar, a segurança dos irmãos está acima de tudo. Porque nós podemos adorar a Deus com responsabilidade, com sinceridade de coração, aqui na igreja, mas em casa também. Vamos orar para iniciarmos a nossa exposição da palavra. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por todas as coisas que Tu nos destes. Te agradecemos, Senhor, por mais um culto que realizamos para a honra e glória do Teu santo nome. Te pedimos, Deus, que tomes a frente, que tomes a direção, que apesar das minhas falhas, mas que o Senhor me use, ó Deus, como um canal neste momento para transmitir a Tua palavra, Pai. Que seja uma palavra de vida e vida com abundância. Em nome do Senhor Jesus, amém. Desculpe, meus irmãos. Queridos, nós estamos passando por uma situação muito difícil. E eu não me refiro somente à questão da pandemia. Eu falo também da situação em que nós vemos prosperar a impiedade, onde nós diariamente somos bombardeados com notícias de autoridades que são presas porque estão desviando verba, de autoridades que estão sendo investigadas, acusadas de terem cometido crimes. Estamos vendo estarrecidos aí as pessoas matando umas às outras, primeiro que não há razão que justifique isso, mas por motivos banais. Nós estamos vendo pessoas que cometem crimes e não são julgadas, e quando são julgadas, elas não pagam. Quem de nós ainda não ouviu, ou talvez até tenha dito assim: até quando nós vamos aguentar essa situação em que estamos vivendo no país? Até quando nós vamos ver as pessoas mais cometerem crimes e ficarem impunes? Isso revolta, isso traz uma sensação de desconforto, de inquietação diante dessa situação. E o livro que nós vamos ler hoje, a mensagem que nós vamos trazer, apesar de ter mais de 2000 anos que foi escrita, mas ela é uma mensagem extremamente atual. E aí, eu gostaria de convidar você a ler no livro de Abacuque, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, que diz o seguinte: a mensagem que o profeta Abacuque recebeu: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. O texto parece que foi escrito para os dias de hoje. Apesar de ter sido escrito para um povo que não é o brasileiro, mas me parece que cabe perfeitamente nos nossos dias. Antes de começarmos a refletir nesta palavra, antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de fazer uma contextualização histórica deste livro,
para que você entenda por que o profeta Abacuque estava passando por este momento. Um momento de tristeza, um momento de angústia, um momento onde ele se questionava: até quando, Senhor, eu verei a impiedade prosperar? Até quando eu vou ver a violência? Nós acreditamos em um Deus que é justo, nós acreditamos em um Deus que é amor, que é bondade, e muitas vezes queremos acreditar que Deus vai tomar uma atitude diante dessas situações. Mas às vezes Deus não toma essa atitude. E aí nós ficamos inquietos, porque cremos que Deus está no controle das coisas. E queremos que aquilo aconteça rápido, mas nem sempre isso acontece. E isso inquietou o profeta Abacuque. Isso o deixou muito perturbado. Mas vamos entender o que é que estava acontecendo. Em Israel, Abacuque, o livro não cita a sua genealogia, não diz muita coisa a respeito do profeta, apenas que ele viveu em uma época que antecedeu a invasão dos babilônios, a destruição de Jerusalém, a conquista de Jerusalém. Abacuque, ele era um profeta, e o seu livro é extremamente, apesar de ser pequeno, mas extremamente rico de temas que nós poderíamos abordar. Soberania de Deus, Deus é a justiça de Deus, a viver pela fé. E nós vamos encontrar esse viver pela fé, a citação de um versículo, no capítulo 2, versículo 4 de Abacuque, onde diz que o justo viverá pela fé. Nós vamos encontrar no livro de Romanos e também no livro de Hebreus. Veja a importância do livro de Abacuque. É citado no Novo Testamento. Israel teve uma sequência de reis, no caso Judá especificamente, porque a nação havia sido dividida após a morte de Salomão, sendo Roboão e Jeroboão, e aí surge a Samaria e surge o reino de Judá, cuja capital era em Jerusalém. Israel do norte e Israel do sul. E os reis que se sucederam, em alguns momentos foram reis que se desviaram dos caminhos do Senhor, que permitiram a idolatria, que sacrificaram a deuses estranhos. E durante esses reinados, cujos reis não temiam a Deus, cujos reis se afastavam da lei do Senhor, dos caminhos do Senhor, o povo também pecava, o povo também seguia a esses reis nas suas práticas pecaminosas. E Deus, através de Isaías, através de Jeremias, através de Abacuque e através de outros profetas, alertou o povo: se arrependam dos seus pecados, voltem-se para mim, abandonem o mau caminho, olhem a lei, estejam atentos à minha vontade. Usou profetas para chamar a atenção do povo, para exortá-los, para adverti-los, para repreendê-los, mas o povo não ouviu ou não ouviram os profetas. E aí Deus decide que aquele povo seria castigado. Castigado pelas suas iniquidades, pelos seus pecados. E naquele momento, ali havia 3 potências, naquele período. Os assírios, que haviam invadido a Samaria e deportado todo o povo, dividido, porque era costume deles fazerem isso, e colocavam outros povos no lugar, dividiam, conquistavam a cidade, tiravam parte da população,
partiam, conquistavam outra cidade, e aquela população da primeira cidade, eles colocavam uma parte na segunda, e aquela segunda levavam e conquistavam a terceira, e assim ia fazendo. Por isso que nós vamos ver que os judeus não se comunicavam muito bem com os samaritanos, porque eles foram misturados. Os assírios misturaram vários povos ali em Samaria, e o povo perdeu aquela linhagem dos judeus. E Judá, vendo que Deus havia aplicado a sua justiça em Samaria, não se converteu e continuou na sua prática. Talvez porque o povo achasse que por ter sido eleito, por ter sido escolhido por Deus, não poderiam sofrer como os samaritanos. Talvez, eu não estou afirmando, mas pode ser que pelas promessas que o Senhor Deus tenha feito, o povo tenha se confiado demais. Mas há outro motivo também. Quando os reis se afastavam da lei do Senhor, deixavam de adorar a Deus, ao Deus eterno e soberano, o povo acompanhava. E isso afligiu muito ao profeta Abacuque, a ponto dele colocar a Deus no canto da parede. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ver o ímpio prosperar? Até quando, Senhor, eu vou ver a violência? Até quando, Senhor, as pessoas vão praticar o mal e a injustiça? E o justo será punido? Até quando, Senhor? E é por isso que eu digo, o livro de Abacuque é extremamente atual. Nós, diariamente, ouvimos essa frase. E às vezes até mesmo nós proferimos ela. Até quando? Até quando eu vou ver esse povo estar sujeito a homens que são desonestos, imorais, sanguinários? Até quando eu vou ver a violência prosperar aí? As pessoas matando por motivos banais, criminosos que não são punidos. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ver isso? E o profeta Abacuque estava passando por um momento de angústia. E aí Deus vai e responde ao profeta Abacuque: eu vou punir a Israel. E aí, ainda no capítulo 1, nos versículos 5 e 6, ele vai dizer para Abacuque, em resposta ao que Abacuque estava questionando a Deus, ele vai dizer: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realiza em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar de moradas alheias. Deus fala para Abacuque: eu vou levantar uma nação que vai punir a Israel, a Judá. Queridos, e aí nós vamos ver a soberania de Deus sobre as nações. Nós vamos ver que Deus, Ele é soberano e Ele comanda todas as coisas. Porém, aquela resposta não agradou a Abacuque. Ele não esperava que isso fosse acontecer. Então, Abacuque vai dizer: mas Senhor, o Senhor vai usar uma nação ímpia, homens que são mais impiedosos, mais injustos do que nós, Senhor, para nos punir? Tu és bondoso, Tu és misericordioso, Senhor. Tu não suportas ver o mal. Por que Tu vais permitir isso?
E aí, meus queridos, eu quero dizer para você que às vezes nós estamos em uma situação que é muito difícil. E às vezes achamos que aquilo não poderá ficar mais difícil. Mas de repente acontece algo e fica ainda mais difícil. E aí eu pergunto, qual foi a atitude de Abacuque? Qual foi a reação de Abacuque diante dessa situação? Ele estava com a alma angustiada, aflito, porque ele estava vendo a injustiça. E clama a Deus. E Deus responde que iria julgar, que iria punir aquele povo. E aí Abacuque ficou decepcionado. A pancada foi muito forte. Os babilônios? Não acredito. A situação ficou pior. Mas aí Deus vai falar para o profeta que aquela nação que Deus estava levantando para punir Judá também seria punida. E novamente nós vamos perceber que Deus está no controle de todas as coisas. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7 e 8, nós vamos ver o seguinte versículo. De Deus não se zomba. Não vos engane. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Se ele plantar coisas boas, ele vai colher coisas boas. Os judeus não plantaram coisas boas e estavam colhendo a justiça de Deus. Os babilônios foram uma nação, formavam uma nação, um império impiedoso, iníquo, que não respeitava governadores nem reis, que mataram, que saquearam, pilharam, sem misericórdia. E por causa disso, por causa de suas transgressões, foram também punidos. Foram instrumentos nas mãos de Deus para aplicar a justiça sobre aquele povo, Judá. Mas isso não eliminou a responsabilidade deles sobre os atos que estavam cometendo. E o profeta, no capítulo 2, no versículo 1, vai dizer: eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Ora, o profeta Abacuque estava intercedendo pelo povo, estava questionando a Deus pelas situações em que o povo teria que passar. Sua alma estava angustiada, estava aflita, porque ele estava vendo a iniquidade, o mal, a impiedade prosperar e ninguém era punido. E ele estava esperando em Deus. Só que ele esperava uma outra situação. Pelo texto nós podemos perceber, pela forma como ele recebe aquilo que Deus falou. Ele ainda procura pedir perdão, pedir misericórdia, clemência, piedade a nosso Deus. Mas a sentença do Senhor já tinha dado, já tinha sido declarada, e o povo iria ser punido. E aí no versículo 4 do capítulo 2, nós vamos ler a seguinte situação. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Deus está falando para que o justo viverá pela fé. E aí, no capítulo 3 de Abacuque, que é escrito em forma de salmos, com uma forma muito poética,
nós vamos ver uma mudança de atitude do profeta Abacuque. Passagens que são bastante conhecidas pela igreja. O profeta, diante daquela situação, ele aprendeu de Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus, a esperar em Deus. E olhe como mudou a situação do profeta. Antes, questionando a Deus, colocando Deus contra a parede, perguntando até quando, Senhor, até quando nós vamos ver isto acontecer, a impiedade, o mal prosperar, os ímpios viverem bem e o justo pagar, ser humilhado, ser roubado, ser aviltado, ser morto, até e ficar sem punição. Nós vamos ver um espírito angustiado, mas de repente no capítulo 3 de Abacuque nós vamos perceber a mudança de atitude diante daquela situação. A partir do versículo 17, no capítulo 3 de Abacuque, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. E conclui dizendo ao regente de música para instrumentos de cordas. Este salmo, o capítulo 3, possivelmente foi escrito para ser entoado no templo. Desculpem, meus irmãos. Queridos, olhem a atitude do profeta, de alguém que estava angustiado, de alguém que estava perplexo, de alguém que não aceitava a situação. De repente, ele aprende a esperar em Deus, a viver pela fé. O Senhor Deus havia prometido que iria restaurar. E ele estava dizendo: ainda que eu não tenha nada, ainda que a minha situação seja a pior que possa acontecer, ainda assim eu louvarei ao meu Deus, ainda assim eu confiarei no Deus, porque Ele restaurará a minha vida. Hoje, talvez sua situação não esteja muito boa. Talvez hoje você esteja passando pelos mesmos problemas que o profeta Abacuque passou. Mas vamos aprender a esperar em Deus. Vamos aprender a confiar em Deus. Vamos aprender que Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Não se deixe desanimar. Infelizmente, atualmente, muitas pessoas estão desanimadas com a situação em que nós estamos vivendo. E por isso se afastam do Evangelho, porque deixam de acreditar na providência divina, porque deixam de acreditar que Deus é capaz de mudar o quadro. E hoje nós vemos as pessoas buscando a Deus, mas com aquele objetivo de receberem prêmios, de serem abençoados. Nunca param para pensar que estou servindo a Deus para servi-lo. Estou buscando a Deus porque o amo de todo o meu coração, com toda a minha razão. Esquecem que Deus é Senhor da nossa vida, que Ele está no controle de todas as coisas, que o tempo de Deus não é o mesmo tempo de nós, humanos. Neste momento eu te convido, meu querido, a mudar de atitude. Assim como o profeta Abacuque saiu daquela situação de angústia, de dúvida, de incerteza, de insegurança,
e passou para uma atitude positiva, proativa, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas, eu te convido neste momento a depositar a tua confiança, a tua fé no Deus Altíssimo. Deus, Ele poderá mudar a sua situação. Mas eu quero te dizer que se Ele não mudar, Ele continua sendo Deus. Lá em Daniel, no capítulo 3, nós vamos ver Sadraque, Mesaque e Abidênego se recusando a dobrar os joelhos diante daquela estátua que foi construída a mandado pela ordem de Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor descobre que eles não se colocariam de joelhos diante daquela estátua, ele manda trazê-los na sua presença, manda aquecer várias vezes mais a fornalha, e pergunta àqueles jovens se é verdade que eles não se dobrariam. E diz que se eles se dobrarem o joelho, ele não os matará. E aqueles jovens vão dizer para Nabucodonosor que não dobrariam os seus joelhos, que o Deus Altíssimo tinha poder para livrá-los da fornalha. Mas mesmo que ele, o Senhor Deus, não os livrasse, ainda assim, eles não dobrariam os seus joelhos diante do rei. Não dobre os seus joelhos diante do mal. Não dobre os seus joelhos diante da diversidade do mundo. Acredite que Deus está com você. E mesmo que Deus permita que você passe por toda a tribulação, mesmo assim, continue acreditando, continue louvando, porque Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, e assim eu encerro a mensagem que eu tinha para trazer nesta noite, e quero te convidar para que venha nos visitar quando essa pandemia passar, quando tudo estiver voltado ao normal. Venha aqui, vamos cultuar o nosso Deus juntos, vamos louvar ao nosso Deus, vamos prestar o nosso culto de louvor e adoração, vamos oferecer os nossos sacrifícios de louvores ao nosso Deus, vamos ouvir a sua palavra diante da sua presença maravilhosa. Queremos dizer que vamos estar aqui de braços abertos esperando por você. Vamos orar. Senhor Deus, graça te damos, Pai, por este culto, por esta semana que tivemos e que está iniciando. Queremos entregar todas as coisas nas tuas mãos poderosas. Queremos dizer, Senhor, que o nosso desejo é que tu chegues com brevidade, que tu, Senhor, repreenda esta enfermidade, que tu, Senhor, poupe as vidas. Mas queremos dizer também, Pai, se tu assim não fizeres, continuas sendo Deus, continuas com o controle, com o comando de todas as coisas. Ó Deus, que durante a semana possamos ter uma semana abençoada. Que os nossos líderes, que os nossos governantes, Senhor Deus, sejam guiados por Ti, meu Pai. E que façam aquilo que devem fazer de melhor. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Uma boa semana, meus irmãos. Até domingo.